Meu nome é Patrícia Meira, tenho 36 anos, cheguei à Igreja Universal aos 8 anos de idade. A partir daí eu comecei a entender melhor sobre Deus, sobre fé, sobre o Espírito Santo e aos 13 anos fui levantada à obreira. Hoje eu tenho 22 anos que sirvo a Deus. Meu nome é o Emerson Norberto, eu tenho 37 anos e cheguei na Igreja Universal com vários problemas, dívidas, uma angústia muito grande, e ao chegar na igreja eu consegui vencer todos eles. Estou como obreiro já há 19 anos. Em 2021 eu fui surpreendida com uma gestação inesperada. No pré-natal eu fiquei sabendo que a minha filha estava com o rim dilatado. Então já entra o desespero, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer, mas o momento era agir a fé. Então comecei juntamente com meu esposo a fazer os propósitos, as campanhas, fazer o uso da água, né? Então tudo ungia a minha barriga, né? Então tudo começou a partir do 5º mês de gestação. Chegou o dia do parto, a gente foi surpreendido não só com um problema renal da Rebeca, mas que ela tinha complicações respiratórias. Então a Rebeca, quando ela nasceu, ela já nasceu sem fôlego, nasceu roxinha, né? E imediatamente os médicos já tiveram que desobstruir a parte nasal para que ela respirasse, porque esse problema da laringomalácia impossibilitava ela de respirar. Então ela já nasceu e já foi dali direto para a UTI. Esse problema impossibilitava ela de se alimentar e por isso ela teve que passar por cirurgias. A primeira cirurgia nem resolveria o problema dela, porque ela não respirava, só respirava por meio de aparelhos e chegando a um ponto de ter que ser entubada. A Rebeca ela foi entubada 4 vezes. E eu me recordo que na primeira cirurgia que ela fez, ela teve que mudar de UTI. E eu lembro que nesse dia eu orei bastante. A UTI passou a ser o meu altar. E eu orei bastante pedindo força para o Espírito Santo. Porque eu pensava o seguinte, eu não tenho força para passar por isso. E eu lembro que na madrugada eu fiz uma oração de desabafo para Deus, para o Espírito Santo, pedindo força. Eu falei, meu Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E eu lembro que depois dessa oração na madrugada, vi uma força muito grande. Aquela angústia profunda que eu estava sentindo, ela saiu, aquela angústia. E é como se o Espírito Santo falasse comigo o seguinte, eu sou com você, eu vou te ajudar. E eu lembro que naquele dia eu acordei diferente, eu acordei com uma força tão grande que eu tinha força para seguir em frente, para lutar, mesmo com todo aquele problema, mesmo com o diagnóstico da Rebeca, porque a gente perguntava para os médicos o que ia acontecer e era a mesma resposta. O médico falava o seguinte, olha, depende muito dela. Ela tem que reagir. E chegou um determinado momento que eu e a Patrícia, a minha esposa, nós fizemos uma oração e falamos o seguinte, meu Deus, tem que ter uma solução para a Rebeca. Ou o Senhor cura ela, ou o Senhor leva ela. Nós fizemos oração de decisão. A Patrícia chegou, me procurou, o Emerson, não dá mais para ficar assim. Cada um que falava uma coisa, mais desesperador ficava o quadro clínico dela, né? Então, ao ponto da questão renal, a médica chegar e falar que ela teria que tomar antibiótico profilático para o resto da vida, né? Então, começaram a trazer coisas que não havia mais solução a não ser medicações, aparelhos respiratórios, e tudo isso foi dando um desespero. Toda palavra que vinha negativa para mim, eu tinha um bloqueio grande e vinha assim, a Rebeca, ela é perfeita. Então, depois desse dia eu passei a lutar. Eu lembro que nas madrugadas que eu ficava, porque eu revezava com a minha esposa, eu ficava um dia, ela ficava outro, e eu não dormia, porque eu já falava assim, eu vou para a noite de guerra. E eu fiz diversas vigílias, ali lutando, ali orando, usando a fé, o propósito da água. Eu passei a usar a fé até maior do que antes do problema. Eu percebi que naquele momento eu me apeguei mais com a fé, com Deus, e passei a usar mais a minha fé. Então, durante esse período, eu posso falar claramente que o normal é que nós entrássemos numa depressão, o normal é que a gente ali jogasse tudo para o alto,
Mas pelo contrário, o Espírito Santo, ele deu tanta força para a gente que a gente conseguiu enfrentar aquele problema e ainda tinha força para evangelizar aquelas pessoas, né? Chegou um momento que o estado da Rebeca estava tão crítico porque a gente não tinha, o médico não dava uma previsão de alta para ela porque aparecia um problema atrás do outro. Aparentemente é um problema. Tem solução? Tem, mas era um processo para chegar a essa solução. Porque ela nasceu com a laringe prematura, vamos dizer assim. A Rebeca, ela nasceu de 37 semanas, mas ela tinha todo um perfil de um bebê prematuro. Porque como ela não teve espaço no útero para crescer, devido aos problemas que eu tinha de mioma, endometriose, ela não conseguiu evoluir da forma adequada. Assim que os médicos liberaram para eu poder pegar a Rebeca, quando tentaram colocar no meu colo para ver como que ela ia tolerar para mamar, não tinha como, ela não conseguia, ela não... Então assim, isso foi frustrante, foi decepcionante, mas no fundo vinha aquela palavra, a Rebeca ela é perfeita, a Rebeca ela é perfeita. Mediante a minha fé, eu não aceitava aquela condição da minha filha. Eu não aceitava. E assim foi a oração que a gente fez, né? Ou o Senhor cura, ou o Senhor leva. E a partir dali a nossa postura mudou mediante a situação. Essa oração foi feita em dias de nascida da Rebeca. A gente ficou 120 dias na UTI. Então, depois dessa oração, a gente não viu, vamos se dizer, as coisas melhorarem. As coisas pioraram, mas a gente não deixou a dúvida entrar, a gente simplesmente creu que Deus ele ia operar um milagre. Depois que passa tudo isso, a gente percebeu quanto foi o Espírito Santo. Humanamente falando, não tinha-se condições da gente agir daquela forma, prosseguir, mas o Espírito Santo foi tão presente naquele momento que a gente estava passando, que a gente conseguiu enfrentar, conseguiu usar a fé. Humanamente falando, a gente não passaria de fase, né? Porque o tratamento da Rebeca era um tratamento longo. Então, quem ali sustentava diariamente era o próprio Espírito Santo. Muita coisa que eu fui aprendendo, versículos que eu fui aprendendo, que eu fui meditando, eu fui vendo no caminhar da minha trajetória dentro da UTI com a Rebeca, acompanhando ela. Tinha vezes que a gente chegou a ver crianças falecerem, irem para o centro cirúrgico fazer cirurgia e não resistir e falecer. Então, a gente mantinha a fé, a confiança, porque a gente cria que Deus ele ia fazer um milagre. A única coisa que vinha na minha mente foi a resposta daquela oração que eu fiz com meu esposo. Porque vivenciando tanta coisa, tantos conflitos, lá no meu íntimo Deus falou para mim que a oração não era eu levar a Rebeca, não é para eu levar a Rebeca, mas para que Deus viesse me capacitar, para que eu conseguisse tirar algum proveito daquela situação. Porque os conflitos vêm, os maus pensamentos vêm e diariamente eu recebia uma dose de ânimo que vinha do próprio Espírito Santo, ao ponto da própria médica que acompanhava e falava: a Rebeca ela é fora da curva, tudo que é escrito na literatura não vem ao caso da Rebeca, porque ela não tem condições de estrutura para se alimentar pela boca, respirar sozinha. Mas Deus ele foi mudando toda essa situação. A gente já recebeu alta do home care e aparentemente, assim, ninguém entendeu a superação da Rebeca, porque em menos de um ano a gente superou muita coisa, mas tudo com a força da fé. Quando a gente já estava em casa, todos os propósitos que tinha na igreja eu fazia com a Rebeca em casa, a gente revezava.
Um dia era eu ou ele vindo na igreja, os propósitos da água, eu sempre dava banho nela com os propósitos da água, as alimentações que eram feitas para ela, era tudo com a água da fé, né, da água do milagre. E assim ela foi crescendo, foi evoluindo. Aos olhos humanos, a Rebeca não teria passado da desnutrição. E a Rebeca superou a desnutrição. Hoje a Rebeca ela pesa 9 quilos, ela se alimenta pela via oral. A gente foi fazendo todo um acompanhamento, né? A gente saiu do hospital, ela mamava somente 8 ml e não tolerava. Assim que a gente foi recebendo alta, aí eu fui fazendo todo o processo com ela, né? 10 ml, 15 ml, respeitando a limitação dela. Hoje a Rebeca ela já consegue se alimentar com mamadeira, já consegue se alimentar aí 200 ml. Para um bebê de malásia, eles não toleram, até porque eles entram em óbito quando tem muito exercício pela boca. Então, assim, muitas coisas a gente foi superando e a gente foi vendo o poder de Deus. De todos os conflitos que a gente passou, em nenhum momento a gente permitiu que a dúvida entrasse. Tudo isso que a gente passou, tudo isso que a gente vivenciou, a gente se aproximou mais de Deus, a gente confiou mais em Deus, a gente pôde vivenciar o milagre que a gente tanto ouvia de outras pessoas, de outros testemunhos, a gente pôde vivenciar na prática. E Deus, o Espírito Santo, ele foi dando essa renovação diariamente. Quando eu pensava que não ia conseguir, que eu não ia suportar, Deus, ele trazia aquele ânimo, aquele vigor para continuar firme, porque dali a gente conseguiria ajudar outras pessoas. Em meio ao caos, a gente teve o privilégio de vivenciar o milagre. E agora estar aqui é um privilégio, porque a gente acompanhou de perto aquilo que aos olhos humanos era impossível. A gente poderia seguir o caminho da insanidade, da loucura, mas por acreditar num Deus vivo, a gente foi para o altar. A gente foi para o altar, a gente se entregou, a gente se uniu mais como casal e a gente hoje está aqui para testemunhar o grande milagre na vida da Rebeca.